A lua simboliza, antes de mais, a nossa chegada à Terra. E a nossa chegada à Terra dá-se por um ventre materno. Não se pode dar por um ventre paterno. E, portanto, chamamos mãe àquela que nos gerou. Ou progenitora, pelo menos, porque nem sempre a nossa progenitora vai ser a nossa mãe. Mas pronto, vamos achar que a Lua é a nossa mãe e a nossa progenitora. E, portanto, a Lua vai falar muito sobre a chegada a esse ventre acolhedor, que em alguns casos pode ser acolhedor, noutros pode ser hostil, porque às vezes a mãe não acha piada estar grávida. Às vezes a mãe está ocupada, às vezes a mãe está ansiosa, não sabe se vai ser boa mãe, se vai ter o apoio do pai, às vezes a mãe está doente, às vezes a mãe é ela própria bastante insegura ou infantil ou preocupada. E isso tudo tem gera consequências na natureza emocional e psíquica do bebê. E perguntou vocês, então significa que eu sou assim, desta maneira, nesta vida, por causa daquela mãe. E portanto a gente pode achar que a mãe é a responsável de nós termos a nossa vida emocional assim mais traumatizada. E não é. Portanto, a astrologia ensina-nos que nós vamos nascer da mãe e do pai, que reproduz e de certa forma espelha e que ressoa com a minha disponibilidade amorosa, afetuosa e o meu grau de receptividade. E, portanto, se eu não tenho receptividade nenhuma, se eu não tenho abertura nenhuma, se eu não sou afetuoso, se eu não tenho conexão afetiva comigo e com a vida e com os outros, se eu não tenho empatia, se eu não tenho sensibilidade, se eu não expresso, se eu não sei expressar sentimentos, se eu não me sei nutrir, alimentar, cuidar, obviamente eu não vou atrair e não vou nascer numa mãe que me vai nutrir e alimentar. Vou atrair assim uma mãezinha que me põe ali um canto, ou me entrega a uma ama, ou uma avó, ou que se vai embora, ou que me entrega a um pai, ou que me deixa numa instituição, ou que me atira para dentro de um caixote do lixo. Há casos assim, há casos de mães que negligenciam os filhos. Há mães que não nasceram para ser mães, há mães que não têm jeito para ser mães. E nem todas as mães têm habilidade e capacidade para ser mãe. Ser mãe não é simplesmente parir e pôr um filho cá para fora. Ser mãe implica saber cuidar, saber nutrir, saber proteger, saber amar. Quem ama cuida, né? É por isso é que a lua se exalta no signo de touro e, portanto, amar e cuidar estão relacionados com a energia da estabilidade e a energia taurina e a energia venusiana. A Vênus e a lua têm muita afinidade uma com a outra, porque são ambos planetas do feminino e que falam dos nossos afetos e da nossa natureza afetuosa. E se a minha lua não tem uma conexão afetuosa com a vida, se eu não recebi afeto, eu vou ter muita dificuldade em dá-lo e vou ter muita dificuldade em vivê-lo. Se me aparece uma pessoa muito carinhosa, muito afetuosa, como eu não tenho memória nem tenho lembrança, nem tenho experiência nenhuma do que é isso, eu vou me sentir angustiado. Vou sentir que não mereço, vou sentir que aquilo não é bom para mim, vou me sentir desconfortável. E, portanto, temos por um lado a falta de afeto, temos por outro lado o excesso de afeto, mas a base do arquétipo lunar é o afeto, é o termos sido acolhidos num ventre. Começa tudo quando a mãe acolhe aquele ser dentro da barriga dela.
consciente ou inconscientemente. Ela pode, por vezes, aceitar o filho conscientemente, mas inconscientemente ela achar que não merece, que não é capaz, que ela nunca faz nada bem feito e, portanto, agora iria também não conseguir fazer nada bem feito. E, portanto, às vezes existem tónicas conscientes e inconscientes no ser acolhido e acolher o bebê. Claro que o momento em que a mãe sabe que está grávida é muito marcante para a lua do bebê. Porquê? Porque vai marcar o impacto da mãe se ligar e de receber o bebê. Às vezes as mães sabem muito cedo que estão grávidas e acolhem, e outras vezes só sabem mais tarde que estão grávidas. E esse acolhimento é fundamental e é a chave para nós entendermos a nossa lua. A nossa lua fala-nos das primeiras experiências da nossa vida. E, portanto, a primeira camada da nossa personalidade é dada pela lua. E por vezes, quando há problemas com a lua, nós não fazemos ideia que aquilo está lá. E, portanto, aquilo está apagado, aquilo está reprimido, aquilo está negado. E onde é que a gente vê isso? Luas em casas de água, luas em signos de água, luas em contacto, em aspecto com Saturnos, Uranos, Neptunos, Plutões, normalmente são luas muito marcadas por traumas muito cedo na vida. Chamamos a isso, em psicologia, um trauma primário e, portanto, um trauma infantil. Por exemplo, sabe-se que nascer de cesariana não é a mesma coisa do que nascer de parto normal, quer dizer, todas as defesas, todo o sistema imunitário, todas as bactérias que moram na vagina da mãe passam e contaminam o bebê e estimulam o sistema imunitário do bebê, se ele tiver nascido por parto natural. Se tiver nascido por cesariana, o bebê já não vai ter esse sistema imunitário desenvolvido. E depois, pelo aleitamento, um bebê que é amamentado é muito mais forte, biologicamente, fisiologicamente e em termos de sistema imunitário, e tem uma ligação mais forte com a mãe e uma vinculação e, por consequência, uma confiança básica na vida melhor e mais saudável. A lua rege a confiança que nós temos na vida. E pensarmos que existem pessoas com luas muito atormentadas. Qual é o signo da lua vive muito atormentada? Uma lua na casa 8, uma lua em Escorpião, uma lua em Peixe, uma lua na casa 12. São luas que têm muitas memórias dolorosas e difíceis e muitos bloqueios emocionais. E, portanto, estas pessoas, uma lua em 8, uma lua em 12, uma lua em Escorpião, uma lua em Peixe, já não estou a falar em aspectos, estou a falar só em posicionamentos, uma lua em Aquário, uma lua em Capricórnio. Igualmente, estas luas têm sempre que fazer muito trabalho em termos de terapia emocional, de entendimento e de expressar e de contactar emoções. Normalmente há sempre muito trauma ao nível da infância, ao nível da confiança, ao nível da criança interior. E por conseguinte, o parto, a amamentação e a vinculação à mãe são os temas essenciais da lua. Porquê? Porque o parto vai condicionar o sistema imunitário, a confiança e toda a construção de funções fisiológicas. A amamentação vai condicionar o comportamento alimentar, nutricional, nutritivo e comportamental e até psicoafetivo.
Quer dizer, se eu mamei como mamei, se me nutri como me nutri, se me satisfiz, se me preenchi, e o alimento não é só leite, também é alimento amoroso, alimento psíquico, não é? Carinho, afeto. E tudo isso é essencial para preencher um bebê. E depois o ambiente familiar, quer dizer, o ambiente lá em casa. Porque o ambiente da casa, o ambiente do lar, a energia da casa, a energia da família, os avós, os familiares, tudo isso vai condicionar também a Lua. E, portanto, a Lua expressa e reproduz como um símbolo todo o arquétipo familiar, todos os hábitos, todas as posturas emocionalmente inconscientes estão associadas à nossa Lua. Portanto, a Lua é o primeiro planeta da nossa estrutura psicológica e ela rege os nossos primeiros 7 anos de vida, e esses primeiros 7 anos de vida nós identificamos com a nossa infância. Portanto, quando nós vemos uma pessoa com uma lua na casa 12, e aqui temos uma lua, não é a mesma coisa do que ter lá o caranguejo, mas o signo de caranguejo vai também falar, vai também representar uma postura compensatória, e é uma chamada de atenção para uma necessidade que, não estando bloqueada, comporta-se de uma maneira compensatória aos planetas que possam existir na casa 12. E, portanto, a Lua é uma função, um signo é uma necessidade. E, portanto, um caranguejo na casa 12 vai simbolizar uma necessidade que naturalmente se satisfaz pela Lua. Ora, a Lua, podendo não estar na casa 12, e estando só lá o caranguejo, o que é que isso significa? Que a pessoa vai compensar-se através da Lua, e ou sendo muito peganhenta, ou protegendo muito, ou cuidando muito dos outros, ou comendo muito, porque a Lua fala de padrões alimentares, e às vezes nós temos aí as bulimias, as anorexias, as percepções disformes do próprio corpo, não é? Consciência corporal alterada, isso vai estar associado ao caranguejo na casa 12. Mas o mais forte de tudo é um planeta na casa 12. O planeta em casa 12 é revelador de um bloqueio, é revelador de algo que o indivíduo tenta esconder. A casa 12 é uma área de vida relacionada com aquilo que está nas minhas costas e, portanto, atrás do meu ascendente, atrás da energia que eu projeto para a vida, eu tendo a ter uma área de sombra, uma área escura, uma área inconsciente, uma área de negação, uma área até de fantasia, uma área até de sonho, de ideal. E normalmente as nossas fantasias estão relacionadas com falhas e faltas e carências e aspirações do nosso desenvolvimento e compensações do nosso interior. Não é à toa que a gente deseja, e qual é o teu sonho? O meu sonho é ter uma casa muito grande, é ter uma família, é ser mãe, é ter muitos filhos. Portanto, os sonhos de um caranguejo numa casa 12 estão relacionados com família, com lar, com o casamento, com união, casamento no sentido de família, de casa, de território, de nutrir, ou até mesmo
com abastança emocional e alimento também. Portanto, quando a Lua está na casa 12, o que é que isto mostra? Isto é indicador de alguém bastante reservado emocionalmente. Portanto, a pessoa tende a esconder os seus sentimentos, as suas necessidades emocionais, a esconder de si e a esconder dos outros. E, portanto, é alguém que hesita revelar os seus sentimentos e as suas necessidades. Tem medo da sua natureza vulnerável. Nasceu com um bloqueio sentimental. Desconectou do que sente e formou defesas escondendo emoções. Teme depender e contactar as partes mais primitivas do seu ser. Portanto, tudo aquilo que a pessoa identificou de lunar era perigoso, era ansioso, e a pessoa não conseguiu libertar-se daquele medo de se ligar, de depender, de vincular. E porquê? Porque há uma memória da pessoa se ter ligado ou dependido a alguém ou a alguma coisa e essa pessoa lhe virou costas. E, portanto, há uma história sempre por detrás dos planetas nas casas d'água. E o astrólogo não sabe. O astrólogo não sabe isso. Mas se a pessoa fizer uma terapia regressiva, ela vai direitinho contar aquela história. Tem a sua criança interior aprisionada. E, portanto, nós temos aqui a imagem, é um quadro, é uma pintura, temos aqui a imagem de alguém que vive num ovo, de alguém que vive numa bolha, de alguém que vive numa esfera. E ter planetas na casa 12, quantos mais planetas a pessoa tem na casa 12, mais bloqueada, mais no seu mundo, mais fechada nela própria a pessoa tem. Mas ao mesmo tempo também tem um apelo de se ligar com o todo. É interessante, quanto mais a pessoa se fecha nela própria, mais ela conecta com níveis coletivos e oceânicos e paradisíacos e universais. E é uma imagem muito interessante porque mostra alguém em posição fetal dentro de um ovo que transborda como uma cascata, como um oceano, e que expõe a nu, no sentido em que quanto mais a gente tenta fechar-se, mais atrai experiências que nos fazem sentir os outros. E as pessoas com a Lua na casa 12, e qualquer planeta na casa 12 faz-nos fechar, faz-nos vir para dentro, mas porquê? Porque nós sentimos tudo. Uma Lua na casa 12, a pessoa sente tudo à volta dela. Se alguém tem uma dor numa perna, a pessoa sente, se a pessoa vê uma notícia no telejornal, a pessoa emociona-se com aquilo, se vê um filme, chora, se tem se está num ambiente astral pesado, a pessoa carrega bastante aquela energia, são muito sonhadoras, têm uma inspiração e uma sensibilidade muito apurada. De resto, é um posicionamento muito comum em músicos, em artistas, em poetas. Toda a dimensão onírica da Casa 12 faz-nos transbordar de conteúdos que estão para lá do nosso intelecto e que nos ligam ao todo, ao universal, e não só ao nosso umbigo. O que é que há de bom numa pessoa ser assim hipersensível e andar sempre carregada com as energias dos outros? Quer dizer, é alguém que está a sentir que não existem barreiras entre o que eu sinto e o exterior. E, portanto, há pessoas que têm uma sensibilidade muito egoísta.
só sentem da pele para dentro. Se eu estou bem, está tudo bem. E uma lua na casa 12 é alguém que sente tudo. É alguém que sente a dor da criança que está lá no outro lado do mundo a morrer à fome. E que sente a tristeza de uma pessoa que está a mendigar na rua. E é aberta a todas essas energias, essas experiências, e é afetada por elas. Portanto, há pessoas que conseguem levar a sua vida comum a fazer compras para o Natal e a encherem a mesa de comida e comerem que tem umas porcas, e há pessoas que não conseguem viver tranquilamente e ter alegria e ter prazer, sabendo que existem pessoas a passar necessidades e a haver fome, e a haver tristeza e a haver guerra, e essas pessoas normalmente tornam-se sensíveis a questões coletivas, a questões humanitárias, a questões universais. A família torna-se humana, torna-se uma família sem limites, neste sentido, torna-se uma família universal. De resto, os planetas da Casa 12 estão todos a fazerem viagens universais dentro de si próprios. E, portanto, toda aquela sensibilidade, toda aquela coisa de sentir tudo dos outros. Claro que é uma chatice, as pessoas vêm às consultas dizer: Miguel, eu não posso ir a um centro comercial, eu não posso estar perto de certas pessoas, o mal olhado, né? Quer dizer, queixam-se muito da energia das coisas à volta delas, exatamente porque este ovo egóico, esta barreira de separatividade, quebra-se com os planetas na casa 12 e, portanto, a pessoa não consegue conter a sua sensibilidade nela própria. E então sente tudo. É aberta, é porosa, é permeável, é trespassável por tudo o que está à volta dela e, portanto, pelo coletivo. E, portanto, isto pode parecer um problema, mas, na verdade, é um desafio evolutivo. Em astrologia não há problemas. Há só desafios evolutivos. E, portanto, em astrologia não há traumas, há desafios evolutivos. É tudo uma questão de semântica. Naturalmente, se estas pessoas tendem a guardar muito as suas emoções, a fecharem-se muito dentro do seu ovo e da sua esfera íntima e privada, e até mesmo a esconder e a calar o choro, que é um dos maiores problemas das luas na casa 12, é calarem o choro. Quer dizer, uma lua na casa 12 tende a ter sido educada a reprimir sentimentos. E, portanto, a pessoa foi educada a não chorar. Não podes chorar. És feia, és fraca, olha, isso é mau, e não havia paciência para o choro. A mãe repreendia o choro. E a pessoa tende a calar e a engolir toda a sua tristeza, todas as suas necessidades. Quer dizer, o bebê e a criança, quando choram, a mãe não reage, a mãe não responde, a mãe ignora, a mãe às vezes nem está lá, às vezes a mãe não dá resposta, e o bebê chora uma, chora duas, chora três, e começa a parar de chorar. Quer dizer, isto não é assim tão rápido, isto é muito repetitivo, mas a mãe não responde aos estímulos que a criança gera. E eu vi no outro dia o professor Coimbra de Matos a dar uma palestra sobre esta questão da vinculação,
e achava-se que era a criança que tinha que procurar a mãe, que a criança é que tinha a responsabilidade e a iniciativa de procurar a mãe, e às vezes a mãe falhava em não responder. E os estudos de hoje em dia revelam que mais importante do que a criança responder e a mãe não estar lá é a mãe não procurar a criança no sentido de a querer ligar-se a ela e querer entendê-la e senti-la e conectar-se profundamente com as suas necessidades. Não estou a dizer que é a mãe preocupar-se com o filho, mas é a mãe ligar-se ao filho. E para eu me ligar a um bebê, eu tenho que estar muito conectado com a minha criança interior, porque senão eu não vou conseguir entender aquela linguagem não verbal. E isto cria naturalmente explosões inapropriadas de choro e de tristeza que podem surgir devido à elevada repressão emocional destas luas. Portanto, às vezes as pessoas fazem-se muito de fortes. Reparem o quão complicada pode ser, por exemplo, uma lua em Capricórnio na casa 12. Pode ser uma pessoa muito blindada aos afetos, muito defensiva e que não pode e não consegue conectar com esses afetos, e depois tem grandes depressões e tem choros e explosões de irritabilidade, como se fosse uma criança a berrar sem sentido nenhum. E tudo isso está muito conectado com estas falhas muito primárias. O Coimbra de Matos, nesta palestra que eu tive, nesta apresentação, na exposição que ele fez, ele também diz que é muito raro um adulto sofrer uma depressão sem ter na sua infância uma experiência de desligamento e de depressão e de tristeza e de problema vinculativo com a mãe. E, portanto, um caráter é mais propenso à depressão se tiver uma lua problemática, se tiver um problema materno-infantil de rejeição, de desligamento, de trauma, que tenha afetado, não é, o aspecto nutricional e psicoafetivo da criança. As crenças dominantes deste posicionamento são: ser forte, ou neste caso, tenho que ser forte, não posso chorar, não posso mostrar o que estou a sentir, tenho de aguentar, tenho de calar, tenho que conter o que preciso, não posso expressar o que preciso, porque se expressar o que preciso, o que sinto falta, tenho a sensação que não vão estar lá para mim e, portanto, que vão rejeitar e que nunca me vão dar o que eu preciso. Reparem como isto pode ser perigoso e pode ser doloroso de gerir. Não vão entender o que preciso. Tenho de fazer tudo sozinho. E muitas vezes não preciso de ninguém. Portanto, aquele padrão da pessoa que acha que não precisa de ninguém, que faz tudo sozinha, que toma conta de toda a gente, que não precisa de nada, a super mãe, a super cuidadora, e normalmente está associado a uma lua na casa 12. Mas, Miguel, então como é que uma pessoa que não teve mãe, que não teve carinho, que não foi cuidada, que não foi alimentada, que não foi nutrida, que não foi protegida, que não está em contacto com a sua criança interior, pode ser uma pessoa que cuida dos outros? Pode. Pode. E o mecanismo de compensação é exatamente esse. Eu vou tentar dar aos outros aquilo que ninguém me deu. E vou tentar dar aos outros aquilo que eu não consegui
ainda fazer dentro de mim. E vou tentar dar porque não sei pedir. E normalmente os planetas da casa 12 tendem a estes mecanismos, que não são mecanismos muito conscientes e por vezes são hiper inconscientes. E, portanto, atuam numa zona muito sombria e a pessoa não tem muita clareza sobre isto. O bebé, com este posicionamento, nasceu de uma figura cuidadora que não respondeu às suas necessidades e apelos de proteção, tendendo a passar por uma experiência de mãe abandónica. O que é uma mãe abandónica? É uma mãe que abandonou, é uma mãe que, podendo estar lá fisicamente, não esteve em função, ou seja, foi ausente na sua função. E muitas das vezes muito idealizada pelo bebé. E, portanto, o bebé tende a esperar muito de uma figura cuidadora e não obtém resposta e satisfação dessas necessidades. Ao longo dos estudos que eu tenho feito, e porque também estudei bastante a técnica das regressões e dos rebirthings, portanto, dos renascimentos, é uma técnica que leva a pessoa a voltar a ser criança e até mesmo a ser um feto e a voltar à barriga da mãe e a voltar a nascer. E, portanto, é uma técnica de trabalho de crenças e de trabalhar memórias. E eu lembro-me de trabalhar muito essas áreas e verificar que há casos em que a criança, a mãe não está lá. E a criança espera, sonha, idealiza e já vem com muita esperança, muito sonho, muita fantasia em relação a isso, e há uma sensação dominante. Era isto que eu queria dizer quando fui buscar esta coisa do rebirthing e das regressões. Há uma sensação nas pessoas com a lua na casa 12 de que a barriga da mãe era um lugar bom. Ou seja, são pessoas que tendem a não ter pressa. Se a Lua depois estiver em Carneiro, isso já é outra coisa, ou se estiver em aspecto com Marte, isso já é outra coisa, mas são pessoas que tendem a não querer nascer e, portanto, a sentirem uma necessidade de viver na barriga da mãe o resto do tempo. E isso é humanamente impossível, mas dá a ideia que quando nascem, elas não nascem com vontade de nascer. A sensação é, eu queria ficar aqui mais tempo e não quero nascer. Para onde é que eu vou? Isso é pior. E se é diferente ou vai ser hostil ou vai ser frio ou vão maltratar, quer dizer, há nas pessoas com a lua na casa 12 esta sensação de saudade da barriga da mãe e que em alguns casos é também uma saudade do céu, do paraíso. Estas pessoas tendem a sentir falta de paraíso e há uma atração por tudo aquilo. De resto, todos os planetas na casa 12 têm isto. Há uma atração pelo transcendente, por estados alterados de consciência, por experiências de totalidade, por experiências em que eu deixo de pensar, meditação, drogas, álcool,
excitação profunda, iluminação, quer dizer, tudo isso são estados alterados de consciência que me fazem perder. Portanto, quando eu me perco, eu volto à casa 12. A casa 12 é uma área em que eu estou perdido, egoicamente perdido, quer dizer, o ego, ao entrar na casa 12, sente-se perdido, mas a alma não, a alma vive na casa 12. E, portanto, para nós, quando estamos conectados com a nossa alma, a casa 12 é uma experiência de paz, é uma experiência de estarmos em casa. Mas para um ego medroso, assustado, controlador, a casa 12 é uma experiência difícil. É difícil para um ego estar quieto, é difícil para um ego estar presente, é difícil para um ego estar em silêncio. E isso são tudo experiências da casa 12. E, portanto, a mãe é uma mãe abandónica e, portanto, uma mãe que pode estar lá fisicamente, mas emocionalmente está indisponível. As pessoas com a Lua na casa 12 aprenderam a relacionar-se sem grande envolvimento emocional, devido a uma elevada contenção das suas necessidades emocionais. Elas relacionam-se, elas são até, podem ser até funcionais do ponto de vista relacional, mas do ponto de vista da intimidade, de se deixarem conhecer, de se vincularem, de estabelecerem laços com outras pessoas em que se abrem e têm a sua intimidade confortavelmente partilhada, isso já é outra história. Aí já é difícil. Aí já elas não fazem. Portanto, elas podem ter muitos amigos, podem conhecer muita gente, mas poucas pessoas conhecem uma pessoa que tenha planetas na casa 12. Quer dizer, a pessoa está tão reservada, o planeta na casa 12 é tão reservado que ele raramente se deixa ver. Porque a pessoa não o mostra, porque às vezes a pessoa nem o está a viver. O planeta está lá na prateleira, a pessoa tem aquela energia presa, bloqueada, ou por uma experiência traumática, ou por uma incapacidade, ou porque aquela energia é tão idealizada, tem um sonho tão lá para cima, tem a fasquia tão alta, que a experiência na Terra, nenhuma experiência na Terra lhe devolve gratificação naquela área, naquela função. Estas pessoas têm elevados sentimentos de vazio. De volta e meia, sentem-se vazias. E eu já conheci muitas pessoas com a Lua na casa 12. É um tipo de cliente que eu atraio muito. Eu não tenho a Lua na casa 12, mas tenho uma Lua oposta a Neptuno. E, portanto, há aqui uma ligação com estas necessidades interiores. A sensação de vazio é muito comum nestas pessoas. Um vazio, uma falta. Até do que é que precisa? Não sei. Mas será isto? Será aquilo? E é como se a pessoa não fizesse a menor ideia do que é que precisa. E então está lá o Marte, está lá o Plutão, algures no mapa, a desejar coisas, a querer coisas, a compensar esta falta, e então a pessoa não sabe o que precisa, mas deseja muitas coisas. Quer dizer, eu não estou em contacto com as minhas necessidades, logo eu sinto que nada me satisfaz. E isto é frustração atrás de frustração. Sentem tristeza muito grande, vazio muito grande, mas parece que não sabem de onde é que aquilo vem, que razão é, e então tendem a calar, como aquilo não se explica, como elas não têm explicação para aquela sensação, tendem a calar. E, portanto, a sensação também de abandono constante, de fui abandonada, tenho um grande buraco no meu coração, uma sensação de vazio, uma sensação de não preenchimento,
estas pessoas tendem a fugir para a imaginação, para o delírio, para a fantasia, para uma compensação mística de total nutrição. É comum as pessoas com a lua na casa 12, se forem assim muito católicas ou muito judaico-cristãs, irem, quer dizer, há uma devoção qualquer a uma figura cuidadora feminina, normalmente à Nossa Senhora. E é esta mãe, a própria Igreja proclama Nossa Senhora como a mãe do mundo, a mãe de Deus, a mãe de Jesus, enfim, a mãe universal. E é esta mãe que eles, a quem eles se prostam e vergam e se sujeitam à humilhação e ao sacrifício, como se ao se privarem, ao se culpabilizarem, ao se punirem, estão a merecer a atenção e o amor daquele ser. Portanto, há esta tendência a procurar uma mãe espiritual, uma mãe que não é carnal. Tal como o Sol na casa 12 tende a procurar um pai espiritual, as pessoas com uma lua na casa 12 tendem a procurar uma figura feminina cuidadora universal. E muitas vezes tudo aquilo é imaginação, tudo aquilo é expectativa, tudo aquilo é sonho, tudo aquilo é fantasia. É alguém carente de mãe, carente de amor cuidador. Compensa-se com tarefas de adulto, ocupações e até cuidando dos outros à sua volta. E, portanto, muitas vezes as luas na casa 12 têm muitos filhos e vivem a tomar conta dos outros e às vezes até são cuidadores, enfermeiros, médicos, quer dizer, uma pessoa que leva a vida a tomar conta dos outros, auxiliares, educadores, e isto é uma forma delas se conectarem com a sua criança interior, mas ao mesmo tempo também pode ser uma fuga, porque eu posso conectar-me com a criança dos outros estando a fugir da minha própria. E então o importante será a pessoa conectar-se primeiro com a sua criança interior e só assim é que ela vai conseguir lidar com a criança interior dos outros. Senão ela vai sempre negar a infantilidade e a vulnerabilidade e a fragilidade dos outros, ou vai atrair pessoas bastante peganhentas, dependentes, infantis, choronas, precisadas, carentes, com quem vai antagonizar e não vai tolerar e vai fugir. Ou então vai levar o tempo a dizer você não pode ser assim, você não pode isto, ou seja, negando a qualidade lunar nos outros. É tentando reprimir a lua dos outros. Quer dizer, como eu reprimo a minha, eu vou tentar reprimir a lua dos outros e não deixar que os outros vivam a sua própria lua. As luas na casa 12 foram forçadas a tomarem conta de si mesmas desde muito cedo. Isto confere uma postura de self-made, ou seja, a pessoa que, não tendo mãe que tomasse conta, não tendo figuras cuidadoras, teve que aprender a gerir tudo sozinha. Se tinha frio, se tinha calor, se tinha fome, se precisava de um abraço, se precisava de um afeto, se precisava de um aconchego, se tinha febre, se estava doente, se cai no chão, não é? se magoa, e tudo isto a pessoa vai colecionando momentos de vazio, momentos de... Então, e qual é a memória que tens da tua infância? Não tenho muitas memórias de infância. Então, e quando é que tu brincaste em pequeno? Quando é que a tua mãe te deu um beijinho? Quer dizer, todas essas experiências
são muito interessantes para serem abordadas na vida das pessoas que têm a Lua na casa 12. Estas experiências provocam, na vida adulta, tendências compulsivas. Na adolescência, anorexia e dietas restritivas, preocupações com nutrição e a fabricação dos alimentos. Portanto, as pessoas às vezes criam estas neuroses de se preocuparem com isto e não comem aquilo e só podem comer aquilo e têm que comer a tantas horas. Quando a pessoa tem uma alimentação muito ansiosa, normalmente é um problema de uma lua bloqueada. E o mapa astrológico ajuda-nos a desbloquear as coisas. Não só nos diz o que é que está bloqueado, como nos ajuda a ver a melhor altura para desbloquear aquilo. Por vezes, as luas na casa 12 adoecem para serem cuidadas e compensarem as exigentes posturas e hábitos que usam para se ocupar. Portanto, elas estão sempre muito ocupadas, com pouca disponibilidade para. Eu acho terrível e perigoso uma pessoa com planetas na casa 12 ter uma vida hiperocupada. Acho terrível, porque se há planetas na casa 12, eu tenho que desenvolver a casa 12 e tenho que aprender a estar quietos, tenho que aprender a estar parado, eu tenho que aprender a arte de nada fazer. Na casa 12 eu aprendo a arte de nada fazer. E acham que isso não é útil? É muito útil. Isso ajuda-nos a realmente compreender o que é que devemos fazer neste mundo. Eu só aprendo o que é que eu venho fazer ao mundo quando eu deixo de fazer alguma coisa. Enquanto eu faço, eu não sei o que é que venho cá fazer. Quando eu digo assim, olha, não sei o que é que venho cá fazer, e então agora vou estar quieto, vou parar e vou não fazer nada, ou vou fazer nada, aí eu começo a ser instruído, a ser intuído, a ser conduzido a fazer aquilo que eu vim fazer a este mundo, para o qual eu nasci. Nunca se permitiram ser crianças. Talvez porque a mãe tenha sido ela muito infantil ou muito dependente e carente. A mãe poderia ter precisado de cuidados, e portanto a mãe podia ter sido uma mãe que se tornou um filho, não é? E o filho tornou-se mãe da própria mãe. Mãe indisponível para cuidar e amar. Mãe que se sacrificou por questões externas à própria família e sacrificou a própria família. Necessidades pessoais que são invalidadas constantemente. E, portanto, a pessoa com uma lua na casa 12, ela invalida as suas necessidades constantemente. Uma personalidade aparentemente adulta, mas com pés de barro e muita imaturidade. O trauma de ter dependido confere um medo de se ligar e de se abrir emocionalmente. Está aqui um trauma de ligação, tá? Um trauma de ter dependido. E nós dependemos todos da nossa mãe, das nossas figuras cuidadoras. E, portanto, eu dependo para sobreviver de alguém que me proteja, de alguém que me dê alimento. E como eu não tive aquilo que esperava e que precisava, então eu retenho esse impulso. Portanto, uma lua na casa 12 é alguém com um impulso lunar muito retido. Há um trauma na vinculação primária mãe-bebé. Há um esquecimento
e poderá gerar um esquecimento das memórias da infância. E, por vezes, na vida adulta, estas pessoas escolhem um afastamento deliberado dos elementos familiares. E, portanto, querem afastar-se da família, querem afastar-se dos familiares, do pai, da mãe, dos irmãos, não querem estar perto daquela cidade, daquele país, como uma forma de virar costas àquela coisa que as traumatizou. Agora, sempre que a gente vira costas a alguma coisa, a achar que vai para outro país, que vai para outro lugar, que vai ver outras pessoas, a coisa está dentro de nós, portanto, a gente vá para onde for, aquilo está dentro de nós, vamos sempre atrair a mesma coisa. É comum existirem nestas pessoas questões de oralidade e de nutrição. Há normalmente nestas luas a questão da sensibilidade, da fome, do falarem, e ao falarem porem a língua no meio dos dentes, e falarem à sopinha de massa. Eu próprio falo assim um bocadinho, com os S e com os sons sibilantes. Isto são questões de oralidade, e pessoas que levam muitas coisas à boca, mordem as canetas, chupam no dedo, mordem as unhas, ou estão sempre a morder os lábios, ou a morder alguma coisa dentro da boca, a morder a própria língua, a mastigar, a ter sempre que comer, e com muitas fomes, muito apetite, e muita fome de amor, principalmente. Isso são tudo questões da oralidade. E, portanto, a fase oral é a fase em que a criança mama e consola-se e gratifica-se e é bem nutrida. Isso depois faz com que a pessoa tenda a ter uma tendência a ser mais dependente, ou mais fechada, emocionalmente mais fechada, porque pode dar as duas coisas. Têm dificuldade em confiar, em ligar, em vincular. Há casos, eu pus aqui a imagem de uma esponja, exatamente porque estas pessoas tendem a ser esponjas e a captarem energia de tudo e de todos à volta delas. Aqui temos o aspecto de ocultar-me aqui para conseguirmos ver aqui as imagens. Temos aqui as imagens de quem tem a casa às costas, não é? E muitas vezes uma lua na casa 12 não teve lar, não teve proteção, não teve família, não tem raízes e não tem sentimento de pertença. Há casos de pessoas até que mudam de casa frequentemente e não sabem ficar em lado nenhum muito tempo. Aqui temos o caso de pessoas que estão com os seus pertences a andarem de um lado para o outro, e aqui em casos de pobreza, e noutros casos até em casos de aventura, de viverem assim longe de tudo e de todos, e isolarem-se e quererem morar no meio de uma floresta sem nada e sem ninguém. Há pessoas assim com muito desejo de se fechar, de se isolar, e normalmente isso tem a ver com posicionamentos em signos e casas de água, quando a pessoa tem uma grande necessidade de se isolar, de se fechar, de não sociabilizar, porque a sociabilização é típica do ar. Há casos também de luas na casa 12 em que a experiência maternal e familiar é de uma instituição.
Portanto, a Lua na casa 12 é um indicador de criança institucionalizada. Eu fiz uma vez um estudo no Quiron com o professor G. Augusto, e ele fez o estudo e nós também fizemos um estudo, portanto havia um trabalho grupal de investigação de pessoas institucionalizadas. E a nossa conclusão foi dos mapas de crianças que foram educadas por orfanatos, colégios ou pelo próprio Estado, à custódia do próprio Estado, através de uma instituição do Estado, 90%, essa é uma percentagem enorme, 90% delas, quase todas, tinham Lua na casa 12. E, portanto, é indicador de crianças que já não vêm ter o colo da mãe, que já não vêm ter uma mãe, que já não vêm ter uma família que os vai acolher. E, portanto, há uma privação. E por mais carinhoso que seja o lar, por mais carinhoso que seja o orfanato, por mais carinhoso que seja a instituição, são paredes de betão, são gradeamentos, são impressões e ambientes de rejeição e de clausura e de prisão e de aprisionamento e de estarem no limiar da carência e do amor. Quer dizer, eu creio que não haja falta de alimento físico, mas e deve haver casos em que também não há falta de alimento emocional, mas é sempre uma experiência traumática. A própria mãe e própria, para uma mãe entregar um filho a uma instituição, ou o Estado intrometer-se e retirar um filho a uma mãe, há casos em que é melhor. Há casos de crianças que dizem eu fui mais feliz no orfanato do que na casa da minha mãe. E há crianças que dizem o orfanato, a instituição, foi maravilhoso. Adorei a experiência. E há casos em que há sucesso e não existe trauma, não existe má memória, mas tudo isto são experiências difíceis e por vezes dolorosas e que ficam registadas no nosso inconsciente e que já poderão fazer parte dos desafios que cada um de nós vem atravessar. Qual será o desafio? Quer dizer, é sempre um contacto, toda a privação, toda a experiência de privação põe-nos sempre em contacto com partes mais isoladas de nós próprios, em partes mais profundas de nós próprios. Mas não seja, põe-nos em maior contacto connosco, com a nossa vulnerabilidade, as nossas dimensões mais humanas e as nossas vulnerabilidades, basicamente. Há casos de pessoas que têm a Lua na casa 12 e têm uma imagem muito confusa do feminino, uma imagem idealizada do feminino, modelos de feminino desadequados, uma noção de família ou de casa e de lar idealizados. Há casos até de mulheres que negam ser mães, negam ser donas de casa, ou, no outro extremo, têm muitos filhos, cuidam de todos, mas não se cuidam a elas. A pessoa com uma Lua na casa 12 atrai relacionamentos com
personalidades dependentes. Porquê? Porque normalmente tende a projetar a sua própria lua e atrair luas ambulantes, com as quais ela vai antagonizar. E se é incapaz de sintonizar com a sua própria lua, vai, obviamente, ser incapaz de sintonizar com as necessidades dos outros. Podem responder com muita simpatia e disponibilidade aos outros, mas para si mesmos o caso é mais complicado. E, portanto, a pessoa tende a ser um bocadinho mentirosa com os outros, achando que é muito mãezona, é muito protetora, é muito simpática, é muito disponível, dá tudo, cuida de tudo, dá o miminho, dá a comida, dá o abraço, mas na verdade ela tem medo de pedir. E então ela dá, porque não sabe pedir e também não gosta de receber. Receber e pedir põe-na em contacto com a sua própria lua. Sempre que a gente pede, sempre que a gente recebe, estamos numa postura passiva, estamos numa postura de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é um tema que estas pessoas tendem a esconder. E é difícil, quer dizer, é difícil a gente relacionar-se com uma pessoa que nunca pede nada, nunca precisa de nada, está sempre bem, nunca fala e nunca exprime sentimentos de falta, de falha, de precisar, e está sempre linda, maravilhosa, e isso não é psicologicamente possível. E, portanto, a gente tende a mentir-nos e a mentir aos outros, mas mais tarde ou mais cedo vamos atrair uma depressãozinha, porque a depressão é sempre repor a verdade, repor a ordem de esforços que nós durante a vida fizemos por tentarmos calar ou por tentarmos negar certos impulsos dentro de nós e certas condutas dentro de nós. É psiquicamente ligado às necessidades dos outros e intuitivamente pode saber o que eles precisam. E, portanto, aqui temos as tais habilidades psíquicas. Claro que quando a pessoa faz o processo interior, quando a pessoa sintoniza com a sua criança interior, aí elas vão conseguir realmente sintonizar com o que os outros precisam. E aí vão ser os cuidadores, os auxiliares, os enfermeiros, os médicos, vão ser os terapeutas, vão ser os conselheiros, vão ser os psicólogos, os psicanalistas. Mas o terapeuta tem sempre um fantasma, quer dizer, é a autoterapia, é dar ao outro e pôr o outro em contacto com coisas que eu preciso pôr, não é? É tentar curar no outro aquilo que eu não consigo curar em mim. Uma lua na casa 12 é um cuidador nato. Por isso, tendem a seguir e a sentirem-se realizados em profissões de serviço à humanidade, pois sintonizam facilmente, lá está aquela esponja que eu há bocadinho mostrava ali a imagem, sintonizam facilmente com os fracos, com os perdidos, com os doentes e com os oprimidos. A Lua na casa 12 vem com um potencial de ser uma mãe universal, uma mãe do mundo.
procurando dar aos outros aquilo que nunca teve. Enquanto a dedicação for uma fuga, haverá sempre sensação de vazio. Se houver maturidade e trabalho interior, e para haver maturidade tem que haver imaturidade, porque o processo de maturação destas pessoas chama-se permitirem-se expressar imaturidades, expressar sentimentos, expressar falhas, faltas, carências, necessidades, tudo isso é útil e necessário a estas luas. E terapêutico e curador. Né? Estas pessoas têm intuição apurada, são parabólicas, são médiums, são psíquicas, devido à sua hipersensibilidade, devem passar e precisam passar muito tempo sozinhas, refletindo na sua vida interior. E muitas das vezes esta reflexão interior é sobre o que não partilharam com os outros, o que acumularam nelas próprias, o que calaram, o que ficou, o que não disseram. A solidão ajuda estas pessoas a terem contacto com elas mesmas. De resto, qualquer planeta na casa 12 é um convite a aprendermos a estar sós. O prefixo da palavra solidão é sol, e sol é eu comigo. Né? Beneficiam do contacto com a música, com a meditação, com a dança, porque isso faz quebrar as barreiras que elas construíram e permite aceder às suas dimensões interiores. Portanto, música muito importante para uma lua na casa 12. Há muitos músicos com lua na casa 12. Meditação, dança, para soltar o esqueleto, para terem momentos de conexão, né? e expressarem o lado mais emocional e corporal, físico. O desafio evolutivo destas pessoas consiste em contactar, aceitar e abraçar a sua criança interior, tolerando o seu terror pelo abandono e as suas necessidades mais exigentes. Implica, por isso, aprender a acalmá-la, a criança interior, e a tranquilizá-la. Porque às vezes nós começamos a sentir-nos ansiosos, com medos, com temores, com horrores, e temos que aprender a acalmar-nos sem irmos a fugir atrás de um ansiolítico, ou de um comprimido, ou de uma pastilha qualquer. E a maior parte das pessoas não tem ferramentas para lidar com a sua não tranquilidade interior. Não tem ferramentas para lidar com a sua vida interior, nem com a sua ansiedade, nem com os seus medos, nem com os seus tormentos. Terapias que ajudem a contactar emoções são muito importantes. Chorar, muito importante. Terapia do choro, muito importante. O rebirthing, regressões a vidas passadas. Consequência desse trabalho realizado é o sentimento de segurança, de conforto, de pertença e de preenchimento. E uma vida de ajuda aos outros mais saudável e menos desgastante. Quer dizer, se a pessoa fizer este trabalho interior, ela pode ajudar os outros e contribuir para os outros e não vai sentir aquele buraco no coração, aquele vazio, aquele cansaço,
aquele esgotamento de estar a dar aos outros uma coisa que ela não tem. Vamos agora ver mapas de personalidades com a lua ou caranguejo na casa 12. E a primeira é o senhor Nelson Mandela. Portanto, foi um pai, não é, de uma nação africana e, de resto, chamavam-lhe o pai, não é? Lá com o nome africano deles, o Tata. Temos aqui o mapa de um indivíduo com o Sol em Caranguejo, em casa 8, onde também está lá o Neptuno, e tem a Lua em Escorpião na casa 12. E esta Lua é uma Lua quadratura a Saturno e a Mercúrio e quadratura a Urano. E, portanto, todos aqueles dilemas de não pertencer, de guerras, do apartheid, de discriminação racial, de ódio, de hostilidade racial, de povos a quererem matar outros povos, de direitos humanos, tudo isso está muito relacionado com esta Lua na casa 12, muito sensível a questões do coletivo, muito sensível a questões da pátria, da família, do envolvente, não é? Do ambiente que o rodeava, que era a sua realidade histórica, que era a sua realidade contextual. E, portanto, ele vem da casa 6, de Gêmeos, para Sagitário, para a casa 12. A casa 12 é uma área de vida muito importante, foi uma área de vida muito importante para Nelson Mandela. É? Vir de uma área de produtividade e de realização e de expressão intelectual para uma área de mergulho interior e de conexão com as necessidades mais profundas dele, que são também necessidades profundas do coletivo. Aí teve uma vida familiar muito turbulenta, teve uma educação bastante com muitas privações, não é? Com muitas dificuldades, e tornou-se um pai universal, não é? Tornou-se um cuidador universal, e é interessante verificar que às vezes as pessoas consideram a energia do escorpião como a energia dos traumas e dos problemas e dos abusos e da agressividade, e está lá dentro do arquétipo, mas escorpião também é a energia do renascimento, da libertação, da cura, e realmente o Mandela foi uma figura importantíssima para o renascimento de um povo, a libertação de um povo, e para a cura das questões raciais. Não é? Ele ficou muito conhecido por uma frase que era algo do género que o ódio em relação ao outro ser é aprendido, e, portanto, nós também precisamos aprender a amar o outro. Se aprendemos a odiá-lo, também podemos aprender a amá-lo. E, portanto, o ódio é aprendido, ninguém nasce a odiar outro ser, nós aprendemos a discriminar, e esses temas de raça, de integração, de relação, de fraternização, está muito relacionado com Gêmeos
Sagitário, porque é o eixo dos conceitos e dos preconceitos, dos ensinamentos, da sabedoria, do pensamento coletivo e do pensamento individualizado. E já para não falar de que o Mercúrio e o Saturno dele estão em Leão, na casa 9. Portanto, ele vem estruturar uma nova mentalidade nele e nos outros. Reparem que o Urano em Aquário está aqui bem aspectado a Vênus e bem aspectado a Júpiter. De resto, ele tinha um Júpiter conjunto a Plutão, é mais um indicador de alguém que vem revolucionar e vem trazer ideais, crenças muito transformadoras e confrontar-se com paradigmas obsoletos e preconceito e violência e violência racial e discriminação. E um Urano em Aquário na casa 3 é uma pessoa muito à frente do seu tempo, é um indivíduo que tem uma pedalada de pensamento e de aceleração e de liberdade, não é? De questionar e de fazer perguntas inconvenientes e de lutar por uma mentalidade coletiva mais aberta e mais inclusiva. Realmente o Urano é um portal para os arquétipos universais. Os arquétipos universais são todos eles integrantes e aglomeradores, não são separatistas. A energia da separatividade não existe nas pessoas que estão conectadas com a sua alma. Quer dizer, a alma é uma energia de coesão, de união. E reparem que no mapa astrológico, quando o regente do ascendente, neste caso o regente exotérico, portanto o regente da personalidade de Sagitário é Júpiter, mas o regente de Sagitário esotérico é a Terra, e a Terra está oposta ao ponto do Sol, e a Terra está no signo de Capricórnio, na casa 2. E portanto, quando um ascendente Sagitário ele encontra o sentido da vida, e o sentido da vida não é propriamente levar a vida a viajar, a fazer turismo e a gastar dinheiro e a andar nos melhores hotéis e a conhecer muita gente e a fazer muita festa, muita bobagem, muito gasto, a consumir e a andar. Quer dizer, isso é a energia de Sagitário no primeiro plano físico, básico. Mas o Sagitário evoluído é um dador de luz aos seus irmãos e, portanto, é alguém que vem trazer fogo, o fogo da alma aos seus irmãos. E é um fogo libertador, é um fogo amplificador da dignidade humana, é um fogo libertador de egos aprisionados em esquemas mentais lógicos e preconceituosos, lógicos ou pouco lógicos, mas preconceituosos e retrógrados. E, portanto, é um mapa de um indivíduo que tem o Quiron na casa 4, portanto, em termos familiares, com feridas, e a Lua em Escorpião, quadratura a Saturno e a Mercúrio e a Urano. Ele teve que fazer um processo de alargamento daquilo que é a sua família. E a família dele tornou-se a família humana, tornou-se a humanidade. De resto foi Prémio Nobel da Paz. Mas isso não quer dizer nada. O Obama também andou lá a fazer os seus esquemas de bancários e afins e a manter lá certos níveis de corrupção,
e também recebeu um prémio Nobel. E neste mundo receber um prémio Nobel da Paz não sei se é propriamente um indicador que estamos a contribuir para a paz mundial. Mas pronto, esses prémios valem o que valem. Vamos ver outro caso. Por exemplo, aqui a nossa amiga Camila Parker Bowles, a Duquesa da Cornualha, a segunda mulher do Príncipe Carlos, a amante do Carlos, aquela que a Diana dizia que ele andava. E vemos aqui a mulher que coletivamente era vista como a amante. E reparem, ela tem o caranguejo na casa 12, tem a lua no caranguejo na casa 12, e portanto a vida familiar, sentimental, o que ela sentia, o que ela precisava, o que ela gostava, também está lá a Vênus, também está o Mercúrio, também está o Sol, toda esta natureza de viver escondida, toda esta experiência de ter que calar, ter que viver calada e fazer tudo às escondidas, namorar às escondidas, viver às escondidas, falar às escondidas, calar a boca, e vemos que ela não é conhecida realmente por falar muito com a imprensa e por ser uma pessoa que fala bastante, não é realmente com um Sol em 12, um Mercúrio em 12, uma Vênus e uma Lua, um Stellium em 12 no caranguejo, oposto à Lua negra, portanto, a negar um aspecto libertador, mas negro, da sua experiência mais profunda e emocional, dos seus instintos. Esta lua em caranguejo está conjuntíssima à Vênus, portanto uma mulher com muitas necessidades de afeto e de amor e de família e de proteção, quadratura a Neptuno, portanto, com um ideal muito grande e uma fantasia muito grande em termos afetuosos e relacionais. Portanto, a esperar muito das suas relações. E depois vemos um ascendente Leão, com um Saturno e um Plutão lá, quadratura a Júpiter em Escorpião, portanto, tudo isto aqui é poder secreto, poder secretivo, não lhe dá um ar mais solto e mais agradável, e encantamento, e eu diria que esta senhora não tem assim um ar muito doce, é? Quer dizer, se compararmos a princesa Diana com a Camila, a princesa Diana está nos antípodas. Quer dizer, tudo na princesa Diana, por mais ambiciosa e intensa e desgostosa que ela tenha sido, a princesa Diana viveu muito a sua componente transparente e rebelde. Aqui não, aqui vemos uma pessoa muito contida, muito fechada, muito inibida, e o objetivo evolutivo deste mapa é ir da casa 5 para a casa 11, portanto, aderir a projetos humanitários, aderir a projetos coletivos, sair da sua área individual, do seu umbigo, para projetos que partilha com os outros. E julgo que eles na família real têm muita, quer dizer, têm muita atividade secreta que nós nem fazemos ideia do que é que aquilo está lá a fazer. Quer sejam negócios, quer até mesmo seja caridade, quer até mesmo seja apropriação de bens e de terras,
de jogos de poder, nós não fazemos ideia o que é que aquilo tem lá dentro. Mas o facto é que é uma pessoa que tem uma vida psíquica e afetiva muito, muito contida e muito fechada. Apesar de, lá no fundo, este Stélio em Caranguejo faz dela uma mulher muito frágil, uma mulher muito insegura, uma mulher muito medrosa, uma mulher muito dependente. E aparentemente ela mostra-se forte, segura, autoritária, duquesa, quase rainha, quase mulher do rei. Mas não, ela, com estas energias de caranguejo, ela esconde bastante a sua vulnerabilidade. Por último, temos aqui um mapa de um guru, de um líder indiano, o Yogananda. E teve um papel importantíssimo, não é? Na Índia, e foi considerado um guru e, portanto, um sábio. Então vamos lá ver o que é que um guru, um sábio, neste mapa astrológico o que é que neste mapa astrológico nos pode revelar isso. Portanto, o Yogananda tem a Lua, portanto, esta conexão, esta vibração com o transcendente, com a vida interior. Portanto, se tem a Lua na casa 12, está vinculado à área interior. Portanto, já tem que se reservar, já tem que fazer processos interiores nesta encarnação. E uma Lua, quadratura à Lua negra, mas de resto não tem aqui nenhum aspecto. Portanto, até poderemos dizer que é uma Lua na casa 12, que abre com Leão, sem aspectos. Tem o Quiron no ascendente, o ascendente é Virgem, tem um Saturno oposto a Júpiter, portanto uma responsabilidade em termos de valores e de crenças, e tem que estruturar valores pessoais para incluir estas crenças na vida dele. E vem de Escorpião, com o Urano lá, portanto, vem com uma mente profunda, uma mente intensa e que questiona tudo, e evolui por Touro, pela casa 9. E na 10ª casa temos lá o Plutão e o Neptuno, e são estes aspectos que lhe dão esta componente de quase kármica social, de intervenção e de partilha e de transmissão de ensinamentos. Agora, eu tenho sempre muitas dúvidas em relação a estes gurus que se dizem como enviados ou como seres sagrados, porque a maior parte deles tem quer dizer, promovem a devoção de outros seres em relação a eles. Eu acho que um verdadeiro mestre, um verdadeiro guru, um verdadeiro instrutor nunca vai aceitar que as pessoas se vergam e se tirem para o chão e façam coisas que não faziam na casa delas em nome daquela devoção. Eu acho que um guru, e o papel do guru é orientar as pessoas para o trabalho interior delas e para que elas próprias procurem o mestre interior dentro delas. Não sei muito sobre este Yogananda, mas tem muitos aspectos de alguém que vem mexer em
pensamento coletivo, mas não seja um Plutão em Gêmeos no meio do céu, conjunto a Neptuno. Portanto, vem literalmente destruir crenças, destruir ideais, renascer para um misticismo, uma verdade interior e uma espiritualidade. Um Plutão conjunto a Neptuno pode realmente ser uma autoridade espiritual, pode ser uma pessoa com um poder enorme de transformação. Uma Vênus e um Mercúrio em Sagitário, trígono a Júpiter, também é um aspecto lindo e que eu gosto muito. Um Sol em Capricórnio, não é? Quadratura a Saturno, é indicador de alguém que tem um poder de irradiar experiência e saber, porque Capricórnio é o mais espiritual dos 12 signos e é o menos entendido. Ele tanto simboliza a ambição material como a iluminação espiritual. E, portanto, temos que procurar nos mapas indicadores evolutivos. E temos uma Lua na casa 12, temos um Quiron no ascendente, temos planeta no meio do céu transpessoal, temos um Saturno a aspectar o próprio Sol, temos um Sol no Capricórnio, regido por Saturno. Há aqui muitos indicadores. Temos um Urano numa casa de cotidiano, quer dizer, um planeta transpessoal na casa do dia-a-dia. A casa 3 é a casa do dia-a-dia, é a casa dos nossos pensamentos, é a casa das nossas ideias. Se eu tenho um planeta transpessoal numa casa de cotidiano, isso já é um indicador que o meu dia-a-dia já tem um impulso transpessoal, quer dizer, eu já tenho que viver o meu dia-a-dia a rezar, ou a pôr incensos, ou a dar milho aos animais, a cuidar das plantas. Então, mas o que é que isso tem de diferente? Isso é um contacto com a natureza, isso é um contacto com o transpessoal, é um contacto com algo que está para lá do meu próprio umbigo. E Urano é a abertura dos arquétipos universais, quer dizer, alguém com Urano na casa 3 pode contactar ideias intuitivamente e planos superiores intuitivamente. Um Sol na casa 5 irradiar luz e amor e generosidade. E realmente eu acho que o que revela realmente o nosso grau evolutivo não é o que nós dizemos, não é só o que nós pensamos, mas é o que nós fazemos e, acima de tudo, a energia do nosso coração. E, portanto, aquilo que nós fazemos é que traduz o nosso grau evolutivo. A qualidade do nosso coração é que traduz o nosso grau evolutivo. Porque eu posso dizer e pensar coisas lindas e maravilhosas e ler livros fantásticos e ter o meu coração fechado e a achar que sou um grande líder e um grande guru, quando na verdade não sou nada. Sou um ser insignificante que está a aprender ainda a abrir o coração. Posto isto, espero ter contribuído para não só mantermos a nossa leitura de mapas e nunca esquecermos aqui certos detalhes de análise de mapas, mas ter contribuído para o entendimento daquilo daquilo que são os posicionamentos dos planetas e dos signos na casa 12, e a aula de hoje, nomeadamente, foi sobre a Lua e Caranguejo na casa 12. Até uma próxima, ficamos por aqui. Observações, comentários, críticas, elogios, façam-me chegar por e-mail ou por WhatsApp. Um beijinho e até à próxima aula, que será sobre Mercúrio, Gêmeos e Virgem na casa 12.